Fala aí, galera do curso de álgebra linear, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde, espero que estejam em paz, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu também tô ok, tranquilo. Vamos dar seguimento, né, na nossa disciplina especial. Antes da gente começar, eu queria só ajustar alguns pontos com vocês. O seguinte, o curso especial, gente, para quem trabalha, e eu acho que é o caso de, se não for de todos, praticamente todos, é complicado, porque qualquer dia que a gente fizer a aula do curso especial vai ser difícil. Por isso mesmo que eu deixo as aulas gravadas, né? Se a gente for organizar um dia e um horário que dá certo para todo mundo, infelizmente é complicado. Se fosse presencial, seria mais difícil ainda para vocês, porque vocês teriam que estar presencialmente na faculdade, muito provavelmente no sábado. Então aí você teria que se virar, né? Enfim, trabalho, teria que ver o que ia fazer. É difícil, né? A gente tem que se organizar, é difícil. Então, para tentar atender, eu estou gravando todos os conteúdos, gravando os conteúdos, e no sábado eu fico online de manhã, tá? Porque à tarde não tem como eu ficar online. Poderia ficar à tarde? Se eu tivesse disponibilidade, sim. Mas à tarde eu tenho uma outra ocupação, faço parte de um outro projeto no sábado à tarde. Então não tem como, sábado de manhã é o momento que eu tenho para ficar com vocês online. Então vamos procurar entrar no sábado, tá? Então assim, vocês me mandam, se me mandar as dúvidas durante a semana é complicado porque eu dou aula todos os dias à noite e eu dou aula de manhã também alguns dias no ensino médio aqui em Anápolis e à tarde eu tenho outras demandas de outra ocupação que eu também faço. Então assim, a correria danada, do mesmo jeito que é para vocês, é para mim. Então vocês mandam mensagem com dúvida durante a semana, é complicado que eu vou acabar não respondendo para você. Então não é por má vontade, é porque realmente não falta o tempo mesmo, tá? Então no sábado, se organizem no sábado. Aí vamos fazer o seguinte: se você não consegue entrar no sábado, mande as suas dúvidas para mim. Pode mandar no WhatsApp, que no sábado eu resolvo e eu gravo a aula e mando para vocês. Vamos combinar assim então, para ficar um negócio bacana? O que a gente vai fazer então? Se você, por exemplo, está fazendo sua atividade lá quinta-feira, hoje, por exemplo, e aí você ficou com dúvida, nossa professor, não consegui entender esse passo. Então você me manda no WhatsApp a dúvida sua qual foi, pode mandar uma mensagem, um print, um áudio, alguma coisa. Só que eu não vou responder hoje, porque não vai dar. Eu vou responder no sábado. Então eu vou abrir a live no sábado. Vou abrir a live no sábado cedinho. E aí, se você tiver online, beleza. Se você não tiver online, eu vou fazer a sua dúvida no sábado de manhã. Vou gravar e vou postar no Aba para você acessar. Tá bom? A ideia, pessoal, é a gente se ajudar. Eu ajudar vocês e a gente fazer acontecer. Tá joia? Então vamos combinar assim. Outro ponto que eu queria falar com vocês, que foi a opção de vocês fazer um curso rápido. Então tá tendo muito conteúdo, muita atividade. A semana que vem é uma semana que tem feriado. Nós estamos em casa, mas o feriado a gente precisa descansar a cabeça. Vocês precisam, eu preciso. E semana que vem, teoricamente, nós teríamos também duas aulas de conteúdo. Na outra semana, prova. Então, eu vou fazer uma divisão. Semana que vem, eu vou postar conteúdo apenas na terça-feira. Não vou postar na quinta, tá bom? Para dar uma livrada, até para vocês aproveitarem o feriado, para que vocês consigam se organizar e atualizar os conteúdos. E aí, na outra terça-feira, eu posto o último conteúdo, entendeu? Então, o da quinta-feira da semana que vem, que seria a última aula de conteúdo, eu vou jogar para na outra terça-feira, semana depois do feriado. E aí a gente mantém o cronograma normal, tá? Apenas dando uma espaçada maior para que vocês também consigam se organizar. Beleza, galerinha? Então tá bom. Bom, para começar a nossa aula de hoje, hoje é sobre transformação linear, mas eu vou fazer mais um exercício aqui com vocês sobre espaço vetorial. Tá? Então eu sei que ficaram algumas dúvidas. Então vou fazer mais um exemplo aqui de espaço vetorial. Então vamos escrever aqui, dado o conjunto de espaço vetorial, a gente normalmente chama ele de V, no R2, porque está em duas dimensões. Né? Tal que x e y, que são as coordenadas,
pertencem aos reais. Beleza, isso aqui é uma configuração tradicional. Ele está apenas falando que esse conjunto é formado por vetores com coordenadas em duas dimensões. Beleza. Aí ele deu duas operações para você conferir o seu conjunto, que foi duas operações de formação do conjunto, duas leis, né? Então ele falou o seguinte, desculpa aí pessoal, ele falou o seguinte, quando eu somar x e y, vamos colocar x1, y1, estou somando com x2, y2, isso aqui vai ser igual a x1 e y2. E na multiplicação, quando eu fizer alfa vezes x e y, vai ser apenas x e y. O que ele está falando? A soma normal, o primeiro elemento da soma do vetor deveria ser x1 mais x2. Mas aqui não está x1 mais x2, está apenas o primeiro. Professor, tem um erro aqui. Tem um erro aqui. É evidente que tem um erro aqui. Mas esse conjunto foi criado com esse erro. Então, nós vamos provar em qual axioma que vai nos acusar esse erro. Lembra que eu falei? É um diagnóstico que nós estamos fazendo. Então, é evidente que aqui tem um erro. Na soma dos elementos aqui também para a segunda coordenada, deveria ser y1 mais y2. Normal em vetor, soma de vetor. Só que não, está dando apenas a segunda, só o y2. Então, é evidente que aqui tem erro. Tem erro. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos descobrir onde é que vai ser evidente esse erro, onde ele vai ser acusado. Na regrinha do conjunto, para multiplicação, também aparece erro. O alfa, o alfa pertence aos reais, é um número real, qualquer número, representa qualquer número. Quando ele multiplica um vetor, deveria ficar alfa x e deveria ficar alfa y. Mas não, olha que interessante. Ficou só o x e o y. Então, nós temos erro nas duas propriedades de formação do conjunto. Vamos provar todos os axiomas? Então, vamos colocar aqui. Axioma da adição. Nós vamos fazer o primeiro axioma da adição. Né? Vamos pegar os axiomas aqui. Deixa eu pegar. Não precisa você decorar axioma, tá? Tem aí na sua mão, não tem problema nenhum. Então, vai ser U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então vamos substituir, a gente utiliza as letras, né? Então vamos colocar x1 para o U, y1. Espera aí, só um minutinho. Coloquei o colchete aqui no lugar errado. Então vai ser x1, y1, o U fica aqui. Abre o colchete para separar, para representar o parênteses. O V a gente vai chamar de x2, y2. E o W a gente vai chamar de x3, y3. Beleza? Depois a gente faz o outro lado da igualdade. Esse primeiro vetor a gente vai manter. E o segundo vetor a gente vai somar. Eu vou somar na minha vontade sua, tenho certeza que é fazer aqui x1, x2 mais x3, né? Seria fazer x2 mais x3, y2 mais y3. Mas nós temos que seguir a regra de soma do conjunto. E o conjunto aqui está falando, ó, quando você for somar dois vetores, desculpe pessoal, a soma vai ser apenas o primeiro, ou seja, o primeiro elemento da primeira coordenada. Então aqui o primeiro elemento da primeira coordenada é o x2. E apenas o segundo elemento da segunda coordenada. Aqui o segundo elemento da segunda coordenada é o y3. Tá vendo? Como eu falei na aula passada, não se atentem ao y1, y2, y3. Se atentem à posição. Qual que vai estar ali? Qual que é o segundo elemento da segunda coordenada? Nesse caso é o y3. Então é ele que vem para cá. Beleza? Então agora vamos fazer mais uma soma. De novo, seguindo a regra do exercício. Somando esses dois vetores, vai dar o primeiro elemento e o último elemento aqui. Beleza? Agora vamos fazer o outro lado da igualdade. O outro lado da igualdade, a gente inverte a ordem, né, das continhas. Então faz U mais o V. Somando com o W aqui.
O W é x3, né? x3, y3. Então, fazendo essa primeira soma, vai dar o primeiro elemento e o último. E fazendo aqui depois a soma com o W, que tinha ficado esperando. Vai ficar o primeiro elemento da primeira coordenada e o último elemento, segundo elemento da segunda coordenada. Bateu? Ó, bateu. Então, aqui deu igual. Ok. Satisfaz o primeiro axioma. O erro não está aqui nesse primeiro axioma. Tá vendo que interessante? Como eu falei na aula passada, a gente observa o erro e tem que achar onde está esse erro. O erro não está no primeiro axioma. Então vamos para o segundo axioma da adição. O segundo é o U mais V igual a V mais U, comutativa, propriedade comutativa da matemática. A gente inverte a ordem dos fatores, não deveria alterar a soma. Mas vamos ver se nesse conjunto isso é válido, né? Então, x1 y1 mais o v, que é x2 y2, igual ao v aqui. Vamos fazer o outro lado da igualdade depois, né? Fazendo essa soma, vai ficar sempre aqui, nesse exercício, o primeiro elemento da primeira coordenada e o último elemento da segunda coordenada. Agora, invertendo os termos, vamos ver se vai ficar igual. Ó. O v é o x2 y2 mais o u, que é o x1 y1. Invertendo, então, aqui vai ficar na soma o primeiro elemento da primeira coordenada e o último elemento, o segundo elemento da segunda coordenada. É igual? Não, deu diferente. Então, por esse aqui já não satisfaz. Tá vendo? Tá bom? Tranquilos? Vamos fazer mais um axioma aqui. Então, vamos fazer o terceiro axioma da adição. O terceiro é U mais 0 tem que ser igual a U. Então, vamos fazer aqui, então, x1, y1 mais o 0, que seria o 0, 0, a coordenada 0, né? Então, na soma é o primeiro elemento e o último. Ó. Então, x1 e 0. Isso é igual a U, que é x1, y1. É diferente, né? Se é diferente, esse também não satisfaz. Tá vendo? Todo lugar que tem soma, o que nós estamos fazendo? Estou fazendo esse mais rápido. É claro, se você não assistiu a aula passada, você precisa assistir para depois entender melhor aqui, né? Eu estou seguindo a regra de soma do conjunto. Toda vez que eu somo um elemento com o conjunto, se eu fosse representar por A e B, ó, AB mais CD. Se eu fosse fazer essa soma, nesse conjunto, é somente a primeira coordenada da soma, é o primeiro elemento aqui da primeira coordenada, e o último ali. Ó. Então, estou seguindo essa regra. Eu estou fazendo soma seguindo a regra do conjunto, tá bom? Por isso que está ficando assim, nossa professor, isso aí matematicamente tem alguma coisa errada. Não, não tem nada errado não, a gente está fazendo seguindo a regra do conjunto, tá bom? Do conjunto. A gente já sabe que tem erro e a gente está conseguindo provar os erros aqui nos axiomas. Ó. O segundo e o terceiro axioma já não deu certo. Então a gente está conseguindo provar os erros que nós identificamos. Se a gente fizer soma tradicional, você não vai achar erro nenhum. Mas o conjunto tem que seguir as regras de construção do conjunto, né? Como que esse conjunto foi criado? Né? Bom, o U, x1 e y1, somando com menos U, que é menos x1 menos y1. Isso aí tem que dar o 0 e o 0, né? Quando eu faço uma soma, é o primeiro e o último elemento que dá. Então, x1 menos y1. Ficou igual ao 0, 0? Não ficou. Então, esse aqui também não deu certo. Tá vendo? Tranquilos? Então, é isso aí. Todos os axiomas da adição nós passamos por eles, os 4. E o primeiro satisfez e o segundo, terceiro e o quarto não. Então, a gente, se fosse apenas para falar é espaço vetorial ou não, e provar um axioma, quando você chegou no segundo aqui, ó, já não deu, beleza. Agora eu estou fazendo todos. Aí o exercício pode pedir para vocês fazer todos ou não, vai depender do enunciado do exercício, tá joia? Vamos fazer agora da multiplicação. Então, o primeiro da multiplicação, vamos pegar aqui, multiplicação.
Então, o primeiro axioma da multiplicação, agora é onde aparece o alfa, né, o beta, e aí dá muita confusão quando aparece o alfa e o beta, as pessoas confundem, têm dificuldade de interpretar. Eu vou colocar a regrinha da multiplicação aqui, ele fala que quando tem alfa vezes xy, fica apenas o x e o y, ou seja, o alfa não está sendo multiplicado pelo x e pelo y, pelas coordenadas dos vetores, tá? Essa regrinha aqui não é minha, é a regrinha do exercício, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, alfa vezes o beta vezes o u. O é x1, y1, então vamos multiplicar. Então, o alfa e o beta são a mesma coisa, né? Então, o que acontece quando eu tenho um número multiplicando o vetor? Fica só as coordenadas do vetor, ó. Tá vendo? Sumiu o beta, igual aqui sumiu o alfa, aqui vai sumir o beta, entendeu? Agora eu tenho o alfa multiplicando o vetor. Não multiplica, mantém só as coordenadas dos vetores, regrinha do exercício. E aqui nós temos o alfa vezes beta. O que significa o alfa vezes beta, pessoal? Alfa vezes beta continua sendo um número qualquer. Então, segue a mesma regra. Quando eu multiplico um número pelo vetor, fica apenas as coordenadas do vetor. Então, aqui satisfez, ó, é igual, igualdade válida. Ok, o primeiro axioma da multiplicação deu certo. Vamos para o segundo axioma da multiplicação agora. O segundo axioma da multiplicação fala alfa mais beta vezes u é igual a alfa vezes u mais beta vezes u. Então aqui, ó, alfa mais beta vezes u, alfa mais beta vezes o u, que é x1, y1. Uma pergunta, pode fazer mais direto? Pode, tá? Pode fazer mais direto se quiser economizar tempo, não tem problema. O alfa mais beta continua sendo um número. Então, quando eu multiplico um número por vetor, fica sendo o próprio vetor. Por que continua sendo número o alfa mais beta? Se o alfa representa qualquer número, o beta também aqui está representando qualquer número. Quando eu somo dois números, eu continuo tendo um número. Então, entenderam? Alfa vezes o u, que é x1, y1, continua sendo x1, y1. Aí tem o beta aqui também. Ó. O beta vezes x1, y1, né, que é o u, continua sendo x1, y1. Agora eu tenho que fazer essa soma. Aí quando aparece uma soma lá no axioma da multiplicação, eu tenho que utilizar a regra da soma que o exercício deu. E ele fala o seguinte, quando tiver soma de vetor, vai dar o primeiro e o último, lembrou? Primeiro e o último. Bateu aqui? Bateu? Tranquilo? Então aqui deu ok também. O segundo axioma da multiplicação deu ok. Olha que interessante, tem como você descobrir antes de fazer? Não tem jeito. Tá? Nós sabemos que tem um erro na multiplicação, mas está dando certo. O primeiro e o segundo axioma da multiplicação. Né? Olha que interessante. Terceiro axioma da multiplicação é a propriedade distributiva. Né? Você tem um número multiplicando U mais V, depois faz a distribuição, chuveirinho, que a gente aprende na matemática. É essa propriedade. Chama propriedade da distributiva. Nós estamos fazendo a distribuição dentro de uma multiplicação por uma soma. Enfim, substituindo aqui, fazendo a soma, nós já temos a soma de U mais V é x1, y1. Já fez essa soma lá atrás, se você quiser economizar e trazer aqui essa soma para cá já pronta, você pode, para economizar tempo. Mas fazendo ela aqui da primeira coordenada e a última, né, nesse exercício, então fica isso aqui. E multiplicação de um número pelo vetor, fica apenas as coordenadas do vetor, então a gente escreve ela aqui. Multiplicação de um número por um vetor nós já fizemos, então alfa vezes o x1, y1 vai ficar só o x1, y1, já fazendo mais direto. Alfa vezes o v vai ficar só o v, tá? Tá certinho? Eu já fiz aqui a multiplicação do alfa pelo u. Nesse exercício, o alfa some quando a gente faz a multiplicação dele pelo vetor. Então, já sumi com ele aqui para facilitar e para adiantar o passo. Somando o vetor, fica o primeiro e o último, x1, y2. Olha que interessante. Aqui bateu também, deu igual, ó. Todos da multiplicação até agora bateram. Olha que interessante. No mínimo curioso, né? Mas é a magia da matemática. No último, 1 vezes o u
tem que dar igual a 0, ou tem que dar igual a 1. Desculpem. Então, o 1 aqui está representado, né, o elemento neutro da multiplicação, que é o alfa também. O alfa 1 é um número, e se o alfa representa todos os números, o alfa representa o 1 também. Então, a gente segue a regra, vai dar o primeiro elemento e o último aqui, né, multiplicação, fica só as coordenadas, mas mesmo assim o U multiplicando por um elemento neutro, continua sendo os mesmos elementos, né, matematicamente. Então esse aqui deu também. Olha que interessante, todos os elementos da multiplicação bateram. E os elementos da adição não bateram, né? 3 não bateram, tá? Então tá aí mais um exercício para vocês tirarem as dúvidas. Esse exercício, eu não me lembro do exercício que eu passei na atividade, mas acredito que não é igual, né? Enfim, é mais um exercício para vocês treinarem. Exercício resolvido, pronto para vocês aqui. Então você pode pegar, fazer o exercício primeiro, depois conferir se está certo, observando no vídeo, tá? Sugestão de estudo, quando você tem a videoaula gravada para você. Tem um exercício para fazer? Não assista primeiro como que eu fiz o exercício. Faça você no seu caderno primeiro, né? E depois você vem, assiste, confere, faz a sua correção, tá bom? Ou se você chegou até aqui, assistiu, ainda não fez no caderno, pausa, volta, faz o exercício, depois você vem reassistindo e conferindo o teu exercício, tá bom? Você tem na tua mão a ferramenta, a aula gravada, você pode fazer o que você quiser, mover para frente, para trás, parar, esperar, fazer tudo o que você quiser, tá bom? Galerinha, então agora a gente vai fazer um corte aqui e vamos falar sobre transformação linear. Então, hoje a gente vai dar continuidade e falar de transformação linear e o que é essa transformação linear para vocês entenderem. Então, assim, vou explicar de uma forma bem prática para que vocês entendam. Vamos pensar numa imagem, uma ampliação de imagem, né? Você pega uma imagem no seu computador, uma foto que você tirou, aí você quer dar o zoom numa foto, né? Então você tem uma imagem que ela originalmente ela é desse tamanho aqui, imagina mais ou menos assim, desse tamanho. E eu quero fazer uma ampliação dessa imagem. Então o que eu vou fazer com essa imagem? Eu estou trazendo ela para esse tamanho aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou dando um zoom, fazendo ampliação. Mas vamos pensar agora com a cabeça de um matemático, com a cabeça de um engenheiro, com a cabeça de uma pessoa que gosta, ou no mínimo, vai pensar com geometria analítica. Né? Então, a álgebra linear e geometria analítica é muito junto, né? Vamos pensar geometricamente o que está acontecendo com essa imagem. Você concorda comigo? Ou melhor, antes de fazer essa pergunta, você já fez uma ampliação de imagem no seu computador? Eu tenho certeza que você já fez. Aonde você distorceu a imagem um pouco? Já aconteceu isso com vocês? Então você pega essa imagem, tá pessoal? Fiz um corte para poder pegar a imagem aqui. Uma imagem está com esse tamanho. Aí aqui, ó, o próprio programa, o programa do Windows aqui de visualização de imagem, ele vai fazer a ampliação da imagem para mim. O que ele está fazendo? Você observa que ele está mantendo todos os padrões dessa imagem. Eu estou ampliando a imagem, mas estou mantendo os padrões. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês o que acontece. Mas você já fez isso aí no seu computador, tenho certeza que você já fez isso aí no seu computador. Deixa só eu abrir aqui a imagem. Vou aguentar a mão um pouquinho aí. Aqui, beleza. Abri aqui no Paint a imagem. Essa mesma imagem ali, tá joia? Agora veja bem, se eu fizer a ampliação dela de forma correta, ela vai ser ampliada. Opa, aqui não consegui ampliar, gente. Como é que eu faço? Ela vai ser ampliada da forma correta. Agora imagina
Se eu pegar ela e puxar só nessa direção, aqui eu não estou conseguindo, mas imagina se eu puxar ela só na direção de um lado, o que vai acontecer com essa imagem? Ela vai ser esticada e vai sair dos padrões. Ela não vai seguir os padrões, concorda comigo? Então é isso que a transformação linear ela nos permite fazer. Quando eu faço uma ampliação de uma imagem, eu tenho, para que essa imagem fique perfeitamente e para que ela siga os vetores que foram utilizados na construção dessa imagem, eu tenho que fazer uma transformação correta. Eu tenho que seguir a transformação dessa imagem. Então, se eu pego essa imagem pequena aqui, né, em duas dimensões, vamos imaginar aqui essa imagenzinha pequena, nós estamos aqui em duas dimensões, bonitinho com essa imagem aqui. Eu consigo pegar os vetores dessa imagem, né? Então, tem um vetor para cima, tem um vetor aqui para cá, um vetor para cá, por exemplo, dessa imagem de ampliação. Quando eu amplio essa imagem, eu vou ter outros vetores. Se essa transformação foi feita de forma correta, seguindo os parâmetros, a gente pode falar que essa imagem ampliada ela segue, ela é uma representação fiel dessa imagem original, porque ela foi transformada de forma correta. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Essa é uma aplicação disso aqui. Na verdade, tudo tem vetor, né? Vocês aprenderam aí no curso de vocês, ao longo do curso de vocês, que tudo tem vetor, né? Quando você joga um pilar, quando você joga uma estrutura dentro de um software, você observa que tudo é composto de vetor. Toda a construção de uma estrutura, toda a composição de uma estrutura, de uma imagem geométrica, que na engenharia, na verdade, tudo que vocês fazem acaba sendo geometria, né? Tudo é composto de vetor. E esse vetor ele é a base de tudo. Você consegue descobrir as forças de carregamento. Tudo que você estuda tem como base o vetor. E quando você consegue fazer uma ampliação, um aumento, você tem que seguir os parâmetros vetoriais para você fazer isso. Então isso a gente chama de transformação linear. Tá, joia? Então vamos colocar aqui, ver se a gente consegue escrever um conceito aqui, uma definição para isso aí. Então vamos colocar assim, ó. Sejam V e W espaços vetoriais. Ô professor, você está escrevendo aí espaços vetoriais? Espaços vetoriais. Já já vou falar qual que é a relação que isso aqui tem com espaços vetoriais. Sejam V e W, Vzão e Wzão, espaços vetoriais. Disse que a transformação de V em W é válida se satisfazer as propriedades abaixo. Então nós teremos duas propriedades. Então a primeira propriedade, transformação de U mais V, são os vetores, né? Eu já vou explicar, vocês vão entender isso aqui no desenho. Transformação de U mais a transformação de V. E a segunda propriedade seria a transformação de alfa U tem que ser igual a alfa vezes a transformação de U. Com alfa pertencente aos reais, número real. Galerinha, o que eu estou falando para vocês aqui? Estou falando o seguinte, que essa imagem ela é um espaço vetorial. Se a gente pega uma imagem qualquer, nós estamos falando em duas dimensões, a gente pode estudar tudo isso aqui em três dimensões, mas a gente precisaria de mais tempo. Então a gente vai estudar em duas dimensões, que é a mesma coisa. Mas eu tenho uma imagem em duas dimensões, para ela ser um espaço vetorial, que a gente falou na outra aula passada e fizemos um exercício, vocês já entendem. Os vetores que compõem essa imagem satisfazem todos aqueles 8 axiomas. Então a gente chama de espaço vetorial.
Então, se essa imagem foi construída vetorialmente falando corretamente, ela é um espaço vetorial. Aí eu falo o seguinte, sejam V e W espaços vetoriais, ou seja, eu tenho um espaço vetorial e tenho outro espaço vetorial que foi a transformação desse. Eu vou falar que a transformação de V em W ela é válida se ela satisfazer duas propriedades abaixo, ou se vocês quiserem chamar de dois axiomas, também pode ser. Mas a gente não dá usualmente, não chama axioma, são propriedades matemáticas, tá? Mas, como a gente estuda espaço vetorial e aí vem para a transformação linear, é o mesmo pensamento de que se fossem dois axiomas, tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá uma imagem, eu sei que essa imagem é um espaço vetorial, consegui provar que essa imagem é um espaço vetorial. Aí eu quero transformar essa imagem numa outra imagem, ampliada ou reduzida. Fiz essa transformação. Como que eu vou provar que essa transformação foi válida, que ela é real? Eu preciso satisfazer, pegar os vetores dessa transformação e satisfazer essas duas condições. Se satisfazer, eu consigo provar que essa transformação foi válida. Beleza? Bom, a gente vai fazer um exercício e aí vocês vão tirar as dúvidas de vocês nos exercícios, tá bom? Então, o primeiro exercício está falando o seguinte, esse é o padrão de exercício, tá? Que a gente vai fazer. Eu tenho a transformação de R2 para R2, como eu falei para vocês, a gente não vai trabalhar com três dimensões, mas eu poderia fazer transformação de três formas. De duas dimensões para duas dimensões, que seria uma ampliação ou uma redução dessa imagem, certo? Eu tenho transformação de R2 para R3, ou seja, eu tenho uma imagem que está em duas dimensões e eu quero visualizar essa imagem em três dimensões. Então muda os parâmetros, muda os vetores e eu preciso ver se está válido ou não. E vice-versa, né? Então consigo também fazer de R3 em R3, que seria três dimensões em três dimensões, ampliando uma imagem, ou voltando essa imagem para duas dimensões, entende? Então são situações que a gente poderia fazer. Com certeza, no curso regular nós faríamos todas essas transformações e a gente ia provar isso aí. Mas é evidente que o tempo é curto. Mas sabendo fazer a transformação básica, que é de R2 para R2, você consegue fazer as outras e saber como que funciona. Então, essa transformação aqui, de R2 para R2, onde eu estou transformando uma coordenada que é x e y. Após essa transformação, ela está virando, observem bem, ela está virando x e está virando 2y. Consegue imaginar que eu estou fazendo uma transformação? É basicamente o seguinte, eu vou fazer uma representação gráfica rápida para você entender o que seria essa transformação mais ou menos. Vamos imaginar que eu tenho aqui um quadrado, ó, um retângulo, né? Aonde esse ponto aqui é a coordenada 0, 0, esse ponto aqui é 0 para x, vamos colocar aqui 2 para x e 0 para y, aqui é 2 para y e 0 para x, e essa aqui é 2 e 2, tá bom? Eu fiz o desenho aqui. Eu estou fazendo uma transformação seguindo o que o exercício me falou, se eu fosse pensar isso aqui graficamente. Tá vendo que quando eu transformo cada coordenada, o primeiro elemento da coordenada continua sendo o primeiro, e o segundo elemento da coordenada está sendo multiplicado por 2, ou seja, ele está dobrando de tamanho. Então, o que seria isso aqui? Eu estou fazendo uma ampliação. Então, vamos pegar aqui. Ó. O primeiro elemento ele continua sendo o primeiro, então aqui o primeiro é 0. O segundo está sendo multiplicado por 2. Eu estou ampliando essa imagem duas vezes. Então, é 0, vai continuar sendo 0, porque 0 vezes 2 continua sendo 0. Aqui já, o primeiro se mantém, a segunda é 2, então ela está sendo ampliada para 4. Entendeu? Aqui 2 e 2, a primeira continua sendo 2, a segunda multiplica por 2, vai ser 4. Aqui a primeira continua sendo 2, a segunda é 0 multiplicando por 2, continua sendo 0.
Então veja bem, se eu fosse desenhar isso aqui, eu fiz um desenho só para a gente saber pegar as coordenadas. Agora vamos fazer graficamente para ver se dá certo. Eu tenho a coordenada 0 e 0 aqui. Aqui a coordenada 2 e 0 está mais ou menos aqui. 2 para x e 0 para y. Aqui eu tenho 0 e 4, a coordenada que está indo lá em cima. Vamos colocar aqui 0 e 4. Né? 4 para y. Aqui 2 para x. Eu tenho 4 para x aqui, porque eu tenho a coordenada 2 e 4. Então, 2 está mais ou menos aqui no y. 2 para x e 4. Vamos marcar os pontos aqui, tá, pessoal? Estou falando rápido aqui, mas já vou explicar para vocês. Deixa eu só fazer as marcações aqui. Então, eu tenho um ponto 0 e 0. Eu tenho um ponto 0 para x e 4 para y. Eu tenho um ponto 2 para x e 0 para y. E eu tenho ponto 2 para x e 4 para y. Então, seria mais ou menos esses 4 pontos aqui. Então, eu estou fazendo a ampliação dessa imagem, que a princípio era essa imagem aqui. Ó. Tá? Em laranjado, tá vendo? A princípio era essa imagem, eu ampliei para essa em roxo. Olha que interessante, eu tinha uma imagem que era um quadrado e ampliei para uma imagem que virou um retângulo em pé. Se eu fosse para fazer uma ampliação correta, essa ampliação deveria ser no mínimo um quadrado maior assim, concorda? Tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Essa ampliação aqui, se eu for imaginar ela graficamente, eu colocar ela num software, eu consigo visualizar que ela pode ter algum problema de transformação linear aqui. Entendeu? Ela pode ter algum problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos provar se essa transformação satisfaz essas duas propriedades. Se satisfazer, beleza. Se não, a gente consegue provar que tem algum problema. Graficamente, aqui no visual, nós vimos que ela apresenta estar com problemas. Eu tinha um quadrado, virou um retângulo. Ou seja, ela foi esticada para cima. Basicamente, o que nós temos ali, que está acontecendo ali é o seguinte, eu tenho um quadrado, certo? Aí veja bem, esse quadrado, para você ampliar, ele deveria ser ampliado da seguinte forma. Concorda que ele deveria ser ampliado assim? Mantendo os parâmetros. Ali ele não está sendo ampliado assim, ele foi ampliado só para cima. Será que a imagem vai ficar distorcida ou a imagem ficaria correta? Agora vamos ver isso aqui numericamente falando. Vamos ver o que acontece aqui nos números. Vamos satisfazer então a primeira. A primeira propriedade fala o seguinte, ó. A transformação, aí eu tenho que somar U mais V aqui primeiro, tem que ser igual à transformação de U mais a transformação de V. Então aqui, ó, dentro do parênteses, eu tenho que somar U mais V primeiro. Tá bom? Então, x1, y1 mais x2, y2. Primeiro eu vou somar, depois eu vou fazer a transformação. Tá? O t está para fora do parênteses, então eu tenho que manter o t ali. Como que a gente faz uma soma de vetor? Lá em espaço vetorial, a gente seguia a regra do conjunto para fazer a soma. Aqui não tem regra do conjunto. Então, a gente faz a soma normal. Como que faz soma de vetor normal matematicamente? É a primeira coordenada mais a primeira coordenada, segunda mais a segunda. Então, aqui a gente vai somar dessa forma. E agora eu vou fazer a transformação seguindo a transformação do exercício. Cadê a transformação do exercício, professor? Está aqui, ó. Foi o que nós fizemos ali. Então, quando nós transformamos, a primeira coordenada continua sendo a primeira, ó, aqui a primeira continua sendo a primeira, quando a gente faz a transformação. Então, a primeira nossa é x1 mais x2. E a segunda fica sendo 2 vezes a segunda. Então, aqui vai ser 2 vezes y1 mais 2 vezes y2. Tá vendo? Eu multipliquei por 2. Observa que o t que estava aqui sumiu. Por que ele sumiu? Porque aqui já é a transformação feita. Tá ok? Beleza? Entenderam? Primeiro nós fizemos a soma. Por que nós fizemos a soma primeiro? Porque dentro do parênteses eu tenho que somar os dois vetores primeiro. Depois que a gente fez a soma, normal, tradicional, bonitinha, a gente fez a transformação. Quando eu faço a transformação, o t que indica que tem que ser feita a transformação, ele some. Tá bom?
E essa transformação sempre vai ser a transformação de acordo com o que o exercício te deu. Tá bom? Vamos fazer o outro lado da igualdade. Agora eu tenho a transformação de U mais a transformação de V. Ou seja, primeiro agora eu vou fazer a transformação, depois eu vou somar. Como que a gente faz a transformação? Ó, vou fazer a transformação do vetor U, seguindo as regrinhas do exercício. A primeira coordenada segue igual e a segunda está sendo multiplicada por 2. Mas, agora vamos fazer a transformação do V. A primeira coordenada segue igual e a segunda está sendo multiplicada por 2. Vamos agora então fazer a soma. Como que a gente faz a soma? Primeiro mais primeiro, segundo mais segundo. Satisfeito, foi satisfeito. Tá ok, ó, tá igual. Primeira coordenada tá igual à primeira, segunda tá igual à segunda. Então, satisfez essa primeira propriedade. Tá vendo? Agora vamos ver aqui a segunda propriedade. A segunda propriedade, que envolve a multiplicação, fala o seguinte: transformação de alfa vezes U é igual a transformação alfa vezes a transformação de U. Bom, queridos, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a transformação, primeiro eu vou ter que multiplicar o alfa vezes o U. Tá bom? Então, quando a gente faz uma multiplicação de vetor tradicional, sem nenhuma regra específica, como a gente tinha na espaço vetorial, o que nós vamos fazer? A gente está fazendo aqui, ó, alfa vezes x1, você tem que multiplicar o número pelas duas coordenadas, né? Tá vendo? Agora vamos fazer a transformação, seguindo a regra do exercício. Quando faz a transformação seguindo a regra do exercício, a primeira coordenada se mantém e a segunda coordenada está sendo multiplicada por 2. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes alfa vezes y1, tá bom? Do outro lado da igualdade, a gente deixa o alfa de fora e primeiro vamos fazer a transformação do U. Então, o alfa está aqui esperando para ser multiplicado. Transformação do U, primeiro se mantém e o segundo está sendo multiplicado por 2. Fazendo a multiplicação, multiplica pelos 2, vai ficar alfa vezes x1 mais não, vírgula, né? 2 vezes o alfa vezes o y1. Olha que interessante. Satisfez? Foi satisfeito. Então, nós satisfazemos essa propriedade. Tá joia? Olha, primeira coordenada igual à primeira, segunda coordenada igual à segunda. Olha que interessante. Ah, professor, mas você fez um desenho gráfico e a ampliação parece que não tinha dado certo. Então, você observa que os vetores da transformação, se a gente não fizer a conta matemática, para a gente provar, apenas no visual a gente não consegue. Tá vendo que interessante? Então, nós tivemos um aqui que visualmente, a gente fazendo a transformação visual, a gente parecia que ia ficar distorcida a imagem, que não ia seguir os padrões, mas em questão de vetores ela está ok. Ela está ok. Então, veja bem, essa imagem, se a gente fosse fazer realmente essa ampliação, ela ia ficar distorcida? Ela ia ficar distorcida. Ela ia ficar distorcida até um determinado ponto, ou não. Ia depender da qualidade da imagem, e entra vários outros fatores. Mas para nosso estudo, que é o estudo do vetor ela está ok. Então, nós pegamos essa imagem, esticamos ela para cima um pouco, e o que aconteceu? Em relação ao vetor, ela não perdeu as suas propriedades. Ela está ok em relação ao vetor. Aí nós podemos discutir se ela perdeu qualidade de visualização, pixels, aí já entra outros parâmetros. Agora, no que diz respeito à construção dela vetorial, ela está satisfeita. Entendeu o que é transformação linear? Ela é menor, né, do que o espaço vetorial. Então, o que vocês vão ter que fazer para transformação linear?
Nós estamos fazendo sempre de R2 para R2. Né? Você vai ter que pegar essa transformação de acordo com o que o exercício te deu e submeter a essas duas propriedades matemáticas para ver se satisfaz. Se satisfazer, a gente fala que é uma transformação linear válida, ou seja, os vetores dela foram mantidos, os vetores estão sendo mantidos. Se não satisfazer, ou seja, se uma dessas igualdades aqui não der certo, aí você vai falar que essa transformação ela não é válida de acordo com as propriedades vetoriais dela. Beleza? Tranquilos? Galerinha, então é isso. Transformação linear, como eu falei para vocês, eu não vou pegar pesado. Se a gente tivesse mais tempo, com certeza a gente ia fazer transformação de R2 para R3, é onde a gente vê mais diferenças, tá? De R2 para R2, a maioria dos exercícios que vocês fizerem, vocês vão observar que as propriedades vetoriais elas são mantidas. Por incrível que pareça, quando você pensa apenas em duas dimensões, você amplia, reduz essa imagem, você pode rotacionar essa imagem, mas as propriedades vetoriais quase todas são mantidas. Há muita divergência quando a gente vai checar as propriedades vetoriais, quando você pega uma imagem em duas dimensões e transforma para três dimensões. Aí, na maioria delas, as propriedades são perdidas, as propriedades vetoriais. Por quê? Porque imagina você que você tem um quadrado, né? Então você está em duas dimensões com um quadrado e está transformando ele num cubo em três dimensões, por exemplo. Você está aumentando uma dimensão, você está construindo vetores que essa figura não tinha. Então é mais complicado. A maioria das transformações de R2 para R3 você perde propriedades vetoriais. Então, se a gente fosse fazer exercício de R2 para R3, a gente ia perceber muito isso. Mas de R2 para R2, apesar de que a gente observe, parece que vai ter alguma divergência, ele mantém as propriedades, tá? Mas tem exercício que não mantém, então vocês vão fazer as atividades e vão observar isso aí, tá bom? No mais, como sempre, né, sábado, depois de amanhã, estarei lá online, vou ficar online aí às 9 horas. Se vocês não puderem ficar online, se quiser mandar dúvidas, eu entro, faço a gravação das dúvidas, fico online. Se tiver alguém, beleza. Se não, eu faço a gravação das dúvidas e reposto lá no Ava para vocês. Mas fiquem com Deus, bons estudos, não esqueçam de fazer as atividades, bom fim de semana e saúde para todo mundo. Valeu!